Fala galera, eu sou o Otávio Marques e a minha meta aqui é te ensinar a ser um ninja da tecnologia. Hoje eu vou trazer para vocês aqui falando um pouco sobre a linha de equipamentos da UbiKit, que é a linha Unify. Vou trazer para vocês um pouco mostrando como que é essa linha, como é que é a gestão dos equipamentos, como ela é controlada, como que funciona e também falando um pouquinho dela. Então falando primeiramente aqui sobre a linha Unify, né? Como eu já comentei, ela é uma linha da UbiKit, uma linha de equipamentos que a gente envolve aí access points, ou seja, pontos de acesso Wi-Fi, alguns gateways, roteadores e até mesmo controladoras. O que é a controladora? Controladora é realmente a controladora, ou seja, que faz a gestão desses equipamentos. Essa controladora ela pode ser física ou ela também pode ser software, ou seja, uma controladora instalada numa máquina, uma máquina diretamente, né, hospedada para essa controladora, pode ser em cloud, pode ser um servidor interno apontando para fora aí com IP público, para você poder gerenciar esses equipamentos de qualquer lugar. Além disso, também a Unify ela traz hoje algumas soluções de câmeras, né? Soluções de segurança, leitores NFC e alguns outros recursos dessa linha também. Então falando para vocês como que funciona essa controladora que gerencia esses equipamentos. Essa controladora ela funciona de duas formas, ou a gente pode adotar esses equipamentos na mesma rede que a controladora, ou seja, na mesma faixa de rede. Então ela já tem, né, uma tecnologia que vai identificar esses equipamentos na mesma faixa de rede. Então via broadcast ele vai encontrar. A partir do momento que ele encontrar, a gente consegue adotar esses equipamentos, né, que é fazer o adopt dentro da controladora. Realmente uma adoção para que aquele equipamento entenda que ele vai passar a ser gerenciado pela controladora. Isso pode ser um gateway, um switch gerenciável da Unify ou até mesmo um próprio AP Wi-Fi, até mesmo as câmeras, né, que são gerenciadas. E também tem outra forma que seria o quê? Eu vou acessar um equipamento Wi-Fi, um exemplo, eu tenho um access point aqui e eu quero que ele seja gerenciado por uma controladora que não está na minha rede, mas essa controladora está apontada para um IP público fora ou para um DNS. O que vai ser necessário fazer? Eu preciso acessar esse equipamento via SSH, ou seja, se eu não tiver mais a senha dele, se é um equipamento que está sendo gerenciado por outra controladora, eu vou ter que resetar esse equipamento, acessar ele via SSH, com um padrão de fábrica, né, da Unify ali, o UbiKit, que hoje é o UBNT a senha e o UBNT o usuário, né? Então o usuário UBNT e senha UBNT. Acessei esse equipamento, eu preciso executar um comando que é o comando inform. Ou seja, eu vou dar o comando de set realmente para setar o comando inform. Então, set inform http // o DNS da controladora ou o IP da controladora. E depois disso eu vou ter que especificar também a porta de comunicação. Hoje, por padrão, a porta de adoção entre APs e controladora é 8080. Então, é possível também hoje, né, que algumas pessoas alterem essas portas internamente na controladora para poder receber, mas o padrão é 8080. Então ele vai ficar, né, set inform http o IP da controladora, http o IP da controladora ou DNS 8080 inform. Além disso também, eu já vou mostrar aqui para vocês alguns pontos importantes que o Unify permite que a gente faça dentro dessa controladora, né? Ela sendo ou física ou uma controladora software, como eu mencionei, hospedada numa máquina, apontada com o IP público para fora ou até mesmo numa rede interna. Eu hoje, com a experiência que eu tenho e com as necessidades que a gente tem hoje para as áreas, ou visando, né, provedores de internet ou até mesmo grandes empresas, o ideal é ter uma controladora hospedada numa máquina, né, apontando ali com os IPs para fora ou o DNS, que ela seja somente para o uso da controladora, para evitar problemas com o uso de recurso e tudo mais. Ou existe a possibilidade também de comprar as controladoras físicas, né, que podem ser as Cloud Keys, ou até mesmo hoje existem os gateways, que são o CG ou o DM, que eles também, além de fazer o gateway da rede, eles vão ter também a controladora já embarcada nesse equipamento. Então é possível também apontar essa controladora para fora e utilizar ela. A controladora que eu vou mostrar para vocês aqui é uma controladora que está instalada na minha máquina, então, né, falando novamente, eu não recomendo instalar numa máquina, porque você vai gerenciar uma rede e vários equipamentos. Então, ter uma máquina apropriada para essa controladora e não um PC qualquer como o meu, como eu vou mostrar aqui. Então aqui o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar a gestão de VLAN, ou seja, né, vou passar informando as VLANs dessa controladora para que os APs entendam que ele pega o ID da VLAN e repasse para frente via Wi-Fi. Então vou mostrar para vocês o ponto de acesso dentro dessa controladora. Vou trazer também a gestão de sites, que é o que? Poder gerenciar sites. O que é um site? O site é como se fosse um grupo da minha rede. O que é esse grupo da rede? Um exemplo, eu tenho a empresa 1, 2 e 3. Cada empresa eu vou ter um site com os APs que estão dentro desses sites separados, com os nomes das redes separadas,
para poder evitar ali, né, qualquer bagunça, ou até mesmo às vezes mover um AP errado, ou fazer uma edição na rede errada e eu acabar com toda a rede da empresa. Então o ideal é separar. Um exemplo, né, eu tenho uma matriz e uma filial, cada uma vai ficar configurada dentro de um site. Outro ponto importante que eu vou trazer para vocês também, a gestão de SSID, né? Então posso ter SSIDs diferentes, posso ter um SSID com uma rede aberta, posso ter um SSID com um senha, posso ter um SSID apontando para um Captive Portal externo. O Unify hoje ele tem essa possibilidade de você utilizar um Captive Portal externo. Então, diversas possibilidades aí hoje é possível usar com o Unify. Então, vou seguir aqui e vou mostrar para vocês como é que funciona essa configuração hoje, tá? Ó, então, hoje eu estou aqui dentro da minha controladora Unify. Então, aqui eu tenho um AP que ele já está adotado, ó, é um Access Point Long Range, que é um LR. Ele já está aqui, ó, já tenho 2.4, 5.2 aqui também, tudo certinho. Então eu posso vir aqui, ó, em Settings, dentro das configurações, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer aqui o Wi-Fi. Eu já tenho uma rede criada, eu vou mostrar para vocês também como fazer essa criação. Eu tenho aqui uma Network, ele está pegando default do meu equipamento, então aqui ela vem já default como criada, a minha rede interna não é nem essa, ó. Se eu vou vir aqui nos APs, ele vai me trazer outra rede, ó. Então ele está trazendo aqui a minha rede de gerência dos APs, que é como eu mostrei para vocês lá atrás no MikroTik. Então quem não viu, eu tenho um vídeo mostrando como fazer essa separação de redes no MikroTik, mas aqui eu vou mostrar para vocês hoje o Unify. Então aqui eu tenho o equipamento, o que eu vou mostrar aqui para vocês? A parte de gerência do equipamento. Então o AP que ele já está adotado, né, porque eu adotei ele na minha rede. Aqui se eu for em configurações, ó, ele tem várias observações. Eu posso gerenciar esse AP de uma forma manual, posso ter vários aqui, cada um tem uma configuração, ou eu posso fazer uma configuração global desse site onde esse AP está, e daí sim, né, deixar essa configuração pré-pronta para todos os APs. Então aqui ele tem as configurações, ó, a parte de Mesh, né, parte de Mesh Connect, Mesh Parent. Ele tem aqui a parte de IP, se ele é um DHCP ou ele é um IP estático, que eu posso botar para o AP também. Descendo um pouquinho mais aqui, ó, tem a parte do LED, se ele está com o LED aceso ou não. E tem várias outras configurações aqui. Aqui tem a parte para desabilitar, restartar, localizar o AP. Esse locate aqui, quando eu quero entender aonde aquele AP está, se eu der um locate, aquele AP vai começar a piscar. Então eu vou conseguir encontrar aquele equipamento também. Eu tenho a outra parte aqui, que é a parte de mover o equipamento. Deixa eu trazer para vocês aqui, ó. Ó, talvez ele não esteja mostrando aqui porque eu não tenho um site criado ainda, um novo site. Então eu vou mostrar para vocês já essa troca, né, movimentando esse AP para um outro site, já habilitando essa gestão de sites. Aqui, ó, o Unify hoje, com essa atualização, ele não está trazendo a gestão de sites, ele não está me mostrando os outros sites, que é o grupo de equipamentos, o grupo de redes, como eu falei para vocês. Então eu vou ter que vir aqui, ó, em Settings, eu vou vir aqui em System, ele está aqui, ó, uma opção nova, ó, Site Management. Ou seja, né, fazer a manutenção ou gerenciamento desses sites. Eu vou clicar aqui em Multi-Site Management e vou dar um Apply. A partir do momento que eu cliquei aqui, ó, ele já está trazendo aqui, ó, Site Switcher, que é o quê? O gerenciamento de sites. Então aqui ele tem um default, que é o padrão, que ele já está aqui, ó, que é onde está meu equipamento. E ele tem aqui, ó, ADD New. Então eu vou clicar, vou colocar aqui um site Otávio Marques. ADD. Então se eu clicar nele aqui, Otávio Marques, ele já vai diretamente para esse site. Ou seja, eu tenho um novo site com outras configurações. Aqui eu posso ter SSID separados, ó, pode ver, não tem nada criado, ó, não tem nenhum device. Voltando aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Então o que eu vou fazer aqui? A gente já tem os dois sites criados. Já criei o Otávio Marques e eu tenho o Default. Eu vou acessar o site Default, vou vir aqui em Settings, que são as configurações, vou vir aqui em System. Aqui ele vai ter algumas informações que, ó, Device Name, Site Name. Esse site eu vou colocar aqui, Matriz. Vou dar um Apply. Ó, ele já guardou aqui, ó, Matriz. E o Otávio Marques, eu vou clicar nele de novo. Vou vir em Settings e ele já foi direto aqui, ó, para a parte de System. E vou mudar ele para Filial. Apply. Então aqui, ó, eu tenho o site da Matriz e o site da Filial. Aqui dentro do site da Matriz, eu tenho o meu primeiro AP que eu adotei, que tem a minha configuração. Se eu for aqui em Settings, ele já em Wi-Fi, ó, ele já tem um SSID que eu criei, o Otávio Marques. O que eu vou fazer primeiro? Né, fazendo a gestão de equipamentos. Vou clicar aqui no AP, vou voltar em Devices lá, clicar aqui no AP, vou ver aqui em Settings nas configurações e vou dar um Move nesse equipamento. Ou seja, eu vou mover esse equipamento para um novo site. Ah, eu estou fazendo uma mudança, aconteceu um problema com o AP lá da empresa, eu preciso trocar ele, mas eu vou mover ele de outro site. Eu vou usar o mesmo AP
para poder utilizar naquela rede, né? Claro, eu tirei ele fisicamente, coloquei lá, mas ele já está adotado, eu só quero mover ele. Eu vou vir aqui, ó, nas configurações, Move to New Site, vou clicar aqui, ele vai me dizer qual o site que eu quero mover. Isso aqui pode mudar um pouco, a gente está na versão nova da Unify aqui, então eu posso também mostrar para vocês usando a versão Legacy. Vou mostrar também aqui como altera essas questões de versões, tá? Então vou clicar aqui, ó, filial, vou dar um Move. Ó, ele vai carregar, se eu der uma atualizada aqui, ó, ele já não está mais aqui. Então vamos lá no novo site, filial. Ó, ele está aqui, ó. Então ele está como status Getting Ready. O que é o Getting Ready? Ele está carregando as configurações. Então ele está pegando as configurações daquele site para adotar esse AP. Então vamos esperar ele carregar um pouco aqui. Ó, então o AP já foi adotado. Então ele já está aqui, ó, Update to Date. Então ele, né, já está com o status de up aqui. E aqui ele também já pegou o IP, tudo certinho. O que pode acontecer, tá, pessoal? Um ponto de muita importância. Essa questão de mover os APs de local, de site, funciona muito bem. Porém, às vezes pode acontecer de dar um bug. Às vezes você está movendo o AP pode restartar, pode perder acesso à internet, ou ele mesmo pode perder IP. Já vi acontecer esses problemas. E o que vai ter que acontecer? O AP não vai ser movido. Ele vai dar um erro, o AP vai travar, o AP vai ficar bugado lá com alguma luz laranja. O que a gente tem que fazer nisso? Vai ter que ir lá, resetar o AP fisicamente, fazer o reset dele, acessar ele via SSH de novo e informar para ele o IP da controladora se for externa. Ou se for via broadcast, adotar ele novamente. Então, nesses casos, somente o reset mesmo vai resetar o AP fisicamente para poder adotar ele. Então aqui vocês já viram, né, como mover o AP de site e também como gerenciar o site. Agora, vamos deixar o AP nesse site filial. O que a gente vai fazer? Ele está aqui, está adotado, não tem rede Wi-Fi. Então vamos lá. Vamos vir novamente aqui em Settings, em Configurações, na engrenagem no lado esquerdo. Aqui, ó, eu vou vir o Wi-Fi, eu não tenho nada criado. Ó, pode ver, ele não me traz nada. Então eu vou clicar aqui, ó, Create New. Vou dar um nome para essa rede, então vamos lá. Otávio Teste. Vou colocar aqui Password, ó. Vou colocar ela como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vou deixar tudo padrão, tá? Eu não vou mexer nada por enquanto, só para vocês verem como cria um SSID. Então eu cliquei aqui, add New Wi-Fi Network, né? Então ele já criou aqui, ó. Então ele já puxou aqui, ó, o Otávio Teste. Ele puxou mais alguns dados, deixa eu voltar aqui, ó. Network nativa, porque é o que ele está pegando do AP. Ou seja, quando o cliente se conectar, ele vai pegar a mesma faixa de rede do AP, né, que é a rede de gerência. Então aqui ele pegou rede 2.4, 5 GHz, a segurança ali que eu botei WPA2. O que eu posso fazer aqui? Vou criar uma nova rede, não vou mexer nessa, só para vocês entenderem. Vou clicar aqui, ó, Create New, vou colocar aqui Otávio, Teste 2. Vou clicar aqui, ó, Advanced e vou colocar em Manual. Quando eu coloco em manual, ele me possibilita várias outras features, ou seja, funcionalidades e ajustes. Aqui eu posso colocar hotspot, como eu falei para vocês, Captive Portal pode ser externo, então eu posso habilitar um Captive. Ele vai me abrir o perfil do hotspot portal aqui e eu vou configurar ele. Tem o Passpoint, né, que é envolvido aí com o Open Roaming também, é possível, né, vincular ele. Então aqui, ó, eu vou colocar off, não vou mexer nada de hotspot. Aqui ele tem mais algumas configurações de IoT e outras configurações. Parte de banda, ó, esse meu AP ele só suporta até 5, não tem 6 GHz aqui, né? Então tem várias outras informações, ó, esconder o nome do Wi-Fi, tem como isolar os clientes na rede Wi-Fi, tem várias outras configurações que não vem ao caso. Hoje é só um geral mesmo, ó, Fast Roaming. Então eu vou descer aqui. Aqui tem as opções importantes, ó, a parte de segurança. Tem WPA, WPA Enterprise, então eu vou colocar aqui como Open. Vou criar essa rede como uma rede aberta. Adicionei o Wi-Fi, então ele já tem aqui, ó, Otávio Teste, Otávio Teste 2, ó, Otávio Teste 2 e ele está aqui. Ambas as redes, vocês estão vendo que ele está pegando nativo aqui, não criei nada de diferente. Ó, se eu voltar lá no AP, ele vai mostrar aqui para vocês ó, que ele está Get Ready, ou seja, toda a configuração que eu faço, ajuste de SSID ou alguma coisa que é envolvido a rede, o AP precisa coletar essas informações e adotar novamente essas informações para poder repassar ao cliente final. Então ele vai realmente fazer essa configuração de Get Ready, ou seja, está carregando, né, essas configurações para ficar online novamente. Mas eu vou seguindo aqui mostrando as configurações, então eu vou voltar de novo lá em Settings. Lembra que eu falei a parte de VLAN? O que eu preciso fazer? Aqui em Network eu tenho como criar os perfis. Lá ele está pegando o default, né, que é o nativo do AP, como se fosse da controladora, mas não. Essa controladora, por ser software, ela não é gateway. E nem a Cloud Key é gateway. As que vão ser gateway são o CG, o DM, como eu falei para vocês.
Essas elas vão ter o gateway e a controladora embarcada, tá? A software ela não entrega DHCP. Os APs precisam receber DHCP de algum outro equipamento. Na borda, um MikroTik, um FortiGate ou equipamento que vocês utilizam aí. Então vamos lá. Cliquei aqui em Networks, eu vou vir aqui, ó, New Virtual Network, ou criar uma nova rede virtual, né, uma VLAN. Vou clicar aqui, então eu vou ter que dar um nome para essa rede. Voltando lá no meu MikroTik, como eu tinha mostrado para vocês, ó, ele tem aquela parte de configuração e ele tem as minhas VLANs. Então vou pegar aqui, ó, vou clicar aqui, colaboradores, ó, minha VLAN 20, e vou pegar aqui VLAN colaboradores. Vou seguir o mesmo padrão, vou botar aqui VLAN colaboradores, ele vai ser um router de terceiro, eu vou colocar só o ID da VLAN aqui, ó, 20, coloquei. E também vou criar outra, vou vir criar uma nova, vou lá no meu MikroTik de novo, do mesmo projeto que eu tinha mostrado para vocês, VLAN visitantes, é o ID 30, aqui ID 30. Adicionei. Aqui já está pronto, os perfis já estão criados. O que eu preciso fazer? Eu posso fazer duas coisas, ou criar um SSID só para visitantes, ou posso ajustar esses SSIDs aqui. Então vamos lá. Aqui que é a rede aberta, eu vou clicar nela, ele já vai abrir aqui as configurações. Ó. Então aqui, Otávio Teste 2, ele está como nativo network. Eu vou clicar aqui, ó, e vou selecionar a VLAN de visitantes. Por quê? Eu quero que a VLAN de visitantes seja uma rede aberta. Vou dar um apply. Eu vou pegar aqui a outra, que é o Otávio Teste, vou clicar nela, tá com senha e vou colocar aqui colaboradores. E vou dar um apply. Ó, então aqui a gente já fez a gerência de VLAN para o SSID. Então quando alguém se conectar naquele SSID, ele vai pegar o IP da VLAN que está vindo lá da minha borda. Então resumindo aqui para vocês, a gente viu a gestão dos equipamentos, a gestão dos sites, né, que foi criar um site, mover o AP de um site para o outro, a gestão das VLANs, criando as VLANs e a gestão do SSID. Então a gente criou um SSID, a gente segmentou uma VLAN e moveu os equipamentos entre a matriz e a filial. Agora eu vou trazer para vocês mais alguns pontos importantes, como eu havia mencionado. Eu vou voltar aqui, ó, vou clicar em Dashboard só para ela ir na geral do Unify. Aqui eu vou clicar em Settings, não é necessário ficar trocando, mas é só mostrar para vocês, né, toda a controladora. Vou vir aqui em System. Eu tinha falado sobre as versões de visualização da controladora, que é a New, que é a nova interface, e também a Legacy, que é a primeira interface antiga lá do Unify, né, desde o início, e ele tem algumas opções ainda dentro da Legacy. Se eu clicar aqui, ó, em Legacy, eu vou dar Use Legacy, que eu quero usar realmente a Legacy, e ele vai me abrir a interface um pouco mais antiga, só que é uma interface amigável também para vocês, tá? A nova, claro, é cheia de novas funcionalidades, mas existem coisas que você não encontra na nova versão e existem coisas que vocês não encontram na Legacy. Então, às vezes, vai precisar mudar de uma interface para outra. Aqui, ó, dentro da Legacy, se eu for em Settings, ó, ele já mudou. Tem outras informações, ó, tem algumas outras questões também. Aqui de Device já muda um pouquinho, ó, o AP já fica um pouco diferente. Então, aqui é mais questão de visual, mas também de funcionalidades, tá? Se eu for aqui em Settings Wireless, ó, ele já é diferente, ó. O Edit já é aqui, ele já não tem tantas opções igual o outro, ó. Tem algumas, mas nem todas as opções. Então existem algumas funcionalidades que aparecem em uma versão e na outra não, ou seja, na parte gráfica. Existem outras questões também que é o quê? Controladoras muito antigas já não estão mais conseguindo adotar equipamentos novos, switches gerenciáveis ou outros equipamentos. Eu já passei por um caso que o switch não aparecia no broadcast da controladora porque é uma versão muito antiga, tive que atualizar a controladora para poder adotar o equipamento. Então, né, tudo vai dependendo da atualização, de versão, então é sempre bom pesquisar o fabricante, né, a própria Unify, validar as configurações e sempre ficar atento nos fóruns da Unify também. Agora voltando um pouquinho aqui. Ah, Otávio, eu mudei a versão da controladora e preciso voltar. Então ainda continuando em Settings aqui, eu vou vir aqui, ó, User Interface. Ele vai estar aqui bem pequenininho, ó, New User Interface. Vou clicar aqui e vou dar um Apply. Ó, fechou. Ele já está na versão nova. Se eu for aqui em Settings novamente, ó, já está lá o Wi-Fi, está o Network, tem vários outros pontos. Essas opções aqui, ó, que não aparecem é porque o meu equipamento aqui eu não tenho um gateway, não tenho nenhum equipamento que vai gerenciar essa rede. Então eu não posso colocar aqui internet, que seria as entradas, né, a WAN, a parte de VPN eu não consigo fazer na software. A parte de policy, como eu falei para vocês hoje, a Unify também está vendo questão de segurança, como se fosse bloqueios de site, alguns controles de acesso também é possível fazer em alguns gateways hoje da Unify. Parte de profile aqui são mais os perfis mesmo, perfil radius e outras configurações. System são as opções, como eu falei para vocês, que vocês podem ajustar.
Parte de backup, é possível tirar backups da controladora também. E um outro ponto que é uma feature bem importante que eu tinha falado para vocês, que é o Captive Porto. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um novo SSID chamado Captive. Eu vou colocar aqui ele como manual, uma rede aberta. Então vou descer um pouquinho aqui. Vou colocar como Open. Para que eu possa usar o Captive ou externo ou da controladora, aqui em Hotspot eu preciso habilitar aqui, Captive Porto. E vou dar um ADD New Wi-Fi. Então ele já me criou aqui, Eu posso acessar ele diretamente por aqui, porque se eu clicar aqui em Hotspot, ele já vai direto. Então aqui ele vai ter toda a parte de guest, né, da controller, ou seja, a controladora usando o guest ou interno dela ou até mesmo externo. Então aqui tem as configurações. Se eu for em Authentication aqui, tem as opções de autenticação, né, voucher, pago com password, Facebook ou externo, usar um Captive aí de algum serviço externo de autenticação. Então se vocês também estiverem precisando de algum serviço de autenticação visando segurança e também conectividade, hoje uma grande plataforma aí é o Wi-Fi. Então o Wi-Fi ele é integrado hoje aí com o Unify e vocês conseguem utilizar tranquilamente, tá? Aqui tem algumas configurações também aqui em Settings, então tem as partes de landing page, redirecionamento, o portal seguro aí para evitar problemas com o iOS ou alguns outros equipamentos por questão de SSL. Tem as configurações aqui de pré-autorização, que é o Walled Garden que a gente fala, né? Pré-liberar o usuário para acesso, e também tem algumas outras configurações mais abaixo aqui também, tá? Então hoje o Unify está pronto aí para vocês utilizarem para muitas situações, desde criar um SSID, gerenciar um SSID em diversos APs, né? Pode ser até em estados diferentes, em filiais, em matrizes, e também cuidar da rede de uma forma que você está sempre olhando o que está acontecendo. Então pessoal, esse vídeo foi mostrando um pouco mais de como o Unify funciona, por mais que muita gente já usa hoje, mas algumas pessoas ainda não entendem como ele funciona, como que se comunica. Se vocês quiserem um vídeo de como adotar o API de forma externa ou via broadcast, como subir uma controladora, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. Se já gostaram desse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, deixa um likezinho aqui pra gente e até o próximo vídeo.